Muito do conteúdo que eu tenho consumido ultimamente faz total relação com que o mundo está passando, né? Às vezes até de uma própria reflexão, né, sobre o tipo de sistema que a gente vive, a forma de organização que a gente tem em um mundo tão complexo, né? Muitas vezes eu consumo esse conteúdo por pura coincidência, outras vezes é porque eu quero estar informado, né? E eu estou falando sobre as minhas formas de obter informação mesmo, de fato, jornais e por aí vai. E agora com você, o vlog Nada a Ver. Algumas coisas têm me chamado a atenção, especialmente sobre a questão de que muitas pessoas estejam hoje, exatamente no momento que a gente passa por grandes problemas, níveis mundiais, né, se questionando a respeito da nossa forma de organização, especialmente a nossa forma de organização política. Aqui já vai o nosso primeiro ponto, né, quando muitas pessoas chegam para mim, né, e tem acontecido constantemente, né, que as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, você coloca política em tudo que você discute, e a gente está passando por uma crise sanitária, né, mas é uma crise sanitária de proporções políticas, né? Então tudo que a gente vai falar, toda a nossa posição em relação a essa crise é uma posição política. Desculpa, gente, tudo é política. E aí existe uma imensa diferença que talvez eu vou falar um pouco mais para frente, né, que é entre politizar e entre partidarizar. Mas primeiro vamos voltar aqui à nossa reflexão inicial. Uma das frases que eu tenho visto bastante nas redes sociais, né, e que eu tenho ouvido também bastante as pessoas falando sobre liberdade, questionando sobre essa questão da liberdade, né, o seu direito de ir e vir. Eu não sei se é porque é uma parte da nossa Constituição, que é uma Constituição muito baseada nos direitos humanos. Esse direito de ir e vir é um direito humano, né, para quem não gosta muito aí de direitos humanos, enfim, talvez não conheça sobre os direitos humanos. Um direito, né, de liberdade individual é do direito de ir e vir. E muito desse cerceamento que a gente precisa passar nesse momento, ela passa por uma forma de organização que a gente tem, né, pela nossa sociedade ter se tornado uma sociedade muito complexa, né? Uma coisa bem interessante que eu estava lendo nesse livro, eu li exatamente ontem, que eu estou terminando de ler esse livro, né, o Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes, né? Eles falam algumas coisas bem interessantes, e eles falam especialmente da nossa forma de organização, como a gente começou a construir a nossa forma de organização social, né? E aí eles colocam sobre a questão de que como a gente convivia com grupos que eram extremamente pequenos, né, que eram grupos de 50 a 100 pessoas, todos conheciam todos e todos eram familiares de todos, então era muito mais fácil você ter esse laço de amor e de cuidado um com o outro, porque todo mundo acaba sendo parente de todos, né? E aí talvez ao fundo você esteja ouvindo uma batida, né, que está tendo uma reforma aqui do lado, e talvez por isso esse aqui é o segundo episódio do Vlog Nada a Ver, e não um episódio comum, um episódio normal. Você vai ouvir um barulho do fundo aí. Essa é a parte boa dos vlogs, né? Enfim, esses pequenos grupos, eles guerreavam muito entre os outros até para se defender e muitas vezes para poder obter um pouco mais de... enfim, por um motivo ou por outro, ou para defender a sua própria vida, ou para defender as suas propriedades, ou para pegar a propriedade do outro e tal. Mas isso acabava sendo bastante cansativo e muitas vezes até você ter que ir lá invadir a outra tribo, vamos colocar assim, né, e matar todo mundo, tal, acabava se tornando não muito viável, né, de forma logística. Então você acabava agregando essas novas pessoas, seja de maneira escrava, seja, né, enfim, agregando mesmo. Você conquistou aquele território, então aquele território passava a pertencer à sua tribo, vamos colocar assim, né? E a gente precisava de algumas maneiras de organizar aquelas pessoas e fazer com que aquelas pessoas se sentissem parte da sociedade. Era uma forma da sua pequena sociedade, do seu pequeno grupo, receber essas outras pessoas também, né? Claro que eu estou passando aqui de maneira bem generalista, né? Bem por cima mesmo. É um livro que eu recomendo bastante que vocês leiam, né? O livro Darwin Sem Frescura. Muito bom, muito... acessível, né, de leitura muito acessível. Então, a forma que se criou e aí posteriormente, né, engrandeceu muito mais,
que é a questão do Estado. O Estado com E maiúsculo aqui, né? Através dessa organização a gente criou esse laço, né, para você se defender um ao outro e para você poder conviver, porque você faz parte de um mesmo grupo. A gente sabe que nós somos seres sociais, né, e a gente quer fazer parte de uma sociedade, de um grupo, né? Seja, sei lá, grupo de torcedores do Vasco, um grupo, sei lá, de partido tal, e aí a gente já começa, né, a tratar sobre aquele conceito que eu falei de politizar e partidarizar, né, que são duas coisas distintas, né? Então você tentou criar aí esse laço, né, essa cola o livro utiliza esse termo, né, a cola para você poder de fato fazer com que aquela sociedade ela se torne minimamente uníssona. A partir de então você não tem uma obrigatoriedade moral de não cercear a liberdade de ninguém, uma liberdade moral de não matar outras pessoas, né? Você perde esse conceito, vamos colocar assim, parentesco, né? Você não tem o porquê você não pode ir lá e matar uma outra pessoa que, sei lá, que xingou sua mãe. Você não tem porque você não passar a perna em alguém porque você quer ganhar mais dinheiro e tal, né? Com a evolução dessa ideia de Estado, você cria aí um contrato social, seja ele positivado, seja ele escrito, né, em formas de leis, em formas de Constituição, ou não, para cuidar um do outro, para cuidar da sua sociedade, né? Então as suas ações ela vai partir do princípio que você não vai fazer mal a outra pessoa, que é, claro, parte da sua sociedade ali menor, que é, né, o Estado. Você tem, talvez por uma obrigação de um código moral social, não necessariamente escrito, né, de você não fazer o mal a uma outra pessoa. Às vezes você nem, quer dizer, um outro ser que faz parte, né, da sua sociedade, né? Às vezes por uma questão de costume. A gente saiu de grupos extremamente pequenos, assim, comparados ao nosso convívio hoje, né, de 50 pessoas, de 100 pessoas em que você conhecia todo mundo, para grupos de 10 mil pessoas, de 15 mil pessoas, de 1 milhão de pessoas, de 15 milhões de pessoas, de 100 milhões de pessoas, de 200 milhões de pessoas, e de uma forma geral de 7 bilhões de pessoas. Então você precisa, né, de uma forma minimamente organizacional, mesmo que você não tenha laço nenhum com uma outra pessoa que more, sabe, ali do seu lado, mas você não tem laço cultural, você não tem laço de religião, você não tem laço parentesco, mas você precisa, né, de uma forma de lidar minimamente com aquela pessoa dentro daquela sociedade. Então, para isso, o Estado, né, ele surge de forma agora positivada, né, em forma de leis, para poder dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro daquela sociedade, moralmente falando, né, e eticamente também falando, né. Então a partir de então se criadas leis de que você tem punição se você matar alguém, existe punição se você, né, então você, a partir desse momento, você começa a polir, vamos colocar assim, a sua liberdade individual, sabe? Aqui eu não estou falando de forma moralista, tá? Que eu tô falando de forma animalesca até, né? Então você perde a sua liberdade individual, vamos colocar assim, de, por exemplo, de matar alguém. Você perde a sua liberdade individual de que você tá com raiva de alguém, você vai lá e dá um soco na cara daquela outra pessoa. A partir do momento que você tem uma organização, minimamente dizer assim, aqui o Estado, que é o Estado com E maiúsculo, né? O Estado representado por um governo, independente, né, de quem esteja lá na frente, ele vai cuidar, né, para polir as liberdades individuais de maneira que a sociedade, como uma forma total, como uma forma geral, ela seja beneficiada. Ou seja, você, quando nasce, você assina um contrato, quer queira, quer não, você é meio que obrigado a isso porque você pertence àquela sociedade, mas a sua certidão de nascimento dizendo que você pertence àquela sociedade é uma forma de contrato que seus pais assinam por você, que meus pais assinaram por mim, para dizer eu pertenço a essa sociedade e como pertencente a essa sociedade eu vou seguir as regras e as leis dessa sociedade para a qual eu pertenço. Para isso, eu vou abrir mão de algumas liberdades que eu poderia, né, que eu porventura viria a ter, como liberdade de fazer mal a uma outra pessoa, né, em prol de que essa sociedade em que eu vivo, em que eu estou dizendo que eu nasci nela e que eu vou pertencer a ela,
né, ela seja beneficiada. Aí então a gente chega ao momento que a gente vive atualmente. Algumas das liberdades individuais mais tratadas, né, mais faladas, e talvez aí vou repetir o que eu falei lá no início do vídeo, talvez por ter sido decorada pelas pessoas que nunca leram a Constituição, mas que já ouviram essa frase então, né, que é a liberdade de ir e vir. Eu tenho a minha liberdade de ir e vir, eu posso ir para onde eu quiser, posso voltar onde eu quiser. Não é bem assim. E aí as pessoas vêm exatamente falando neste momento de pandemia, né, um momento em que todas as sociedades, né, de forma geral, elas estão sendo atacadas por um vírus e por algo que vai fazer mal para a sociedade como todo. E eu tô falando sociedade para um caralho. Mas é isso aí. Todas as nossas comunidades, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, elas estão sendo atacadas por uma doença que é algo, entre aspas, natural, né? A gente tem doenças e a gente sempre teve doenças e a gente teve formas, a gente foi aprendendo formas de se lidar com ela. Infelizmente a gente perdeu milhares de vidas nesse caminho. Só que hoje a gente tem conhecimento suficiente para não perder essa quantidade de pessoas e aprender a lidar com essa doença. E nesse momento, né, de pandemia, até que a ciência ela diga de fato o que a gente pode fazer para poder lidar com essa pandemia, o Estado ele age novamente no sentido de tirar, né, essa nossa liberdade individual de ir e vir em prol de uma sociedade, em prol de que a sociedade ela se livre dessa doença, ela se livre desse mal que está afligindo nesse momento, né, essa comunidade. Ou seja, lá no momento em que você assinou, seus pais assinaram a sua certidão, né, de nascimento e tal, dizendo que você faria parte dessa sociedade e que daria a liberdade dessa sociedade, né, desse Estado que é representado por um governo, né, tirar um pouco da sua liberdade individual, desde que seja em prol da sociedade como um todo. Aí a gente fala assim, e aí eu vi muitos questionamentos, né? Mas eu sei o risco de sair e eu ficar doente. O problema não é o risco de você sair e ficar doente. Além de você estar potencialmente transmitindo para outras pessoas aquele vírus, mesmo que você não queira e que você esteja tomando todos os devidos cuidados, claro, a gente vê médicos, por exemplo, estão tomando todos os devidos cuidados, não estão? Mas não estão em contato com o vírus e acabam pegando o vírus, né? Quantos médicos morreram, quantos enfermeiros morreram? Você vai dizer que você está se cuidando melhor do que um enfermeiro, do que um médico que está lidando ali diretamente com o vírus? Pois é, então você, além de potencialmente estar transmitindo o vírus entre outras pessoas, digamos que você fique doente, por sua irresponsabilidade, por minha irresponsabilidade, eu fico doente e eu vou parar na UTI. Né? E aí outra pessoa que estava se cuidando como deveria cuidar, estava de quarentena como deveria estar, não tinha problema com essa liberdade que só Deus pode tirar, né? E aí ficou doente por qualquer outra coisa, qualquer outro motivo e precisou da UTI também. Mas a UTI está ocupada por você, por mim, que fui irresponsável. Eu não estou afetando a sociedade como uma forma geral. E aí vem aquele lance, né, de que a minha liberdade, o meu direito, ele acaba quando o direito do outro começa. Então assim, se eu estou afetando a sociedade como um todo, eu estou sendo contra a minha sociedade, eu estou sendo contra as outras pessoas da minha sociedade, seja familiares ou seja não familiares, ao engrandecer a possibilidade de outras pessoas também ficar doentes. Então a gente não está falando só da sua liberdade individual de ir e vir, a gente está falando da liberdade de uma sociedade inteira como um todo de se salvar. Eu acho até um pouco bizarro ter que hoje explicar isso, mas ainda as pessoas, eu entendo até, né, porque as pessoas não entendem o porquê que existe o Estado. O para que existe o Estado, para que existe um governo que representa um Estado. Se você quer a sua liberdade de ir e vir, outras pessoas querem outras liberdades. Né? Outras pessoas querem liberdades de portar uma arma. Né? E a partir dessa arma, eles querem a liberdade de matar alguém que eles acham que seja, enfim, inimigo deles por alguma forma. Né? Então a gente não quer que as pessoas tenham a liberdade de matar, a gente não quer que pessoas tenham a liberdade de roubar, a gente não quer que pessoas, e aí agora falando sobre, né, politizar a coisa, algumas pessoas aí não querem que mulheres tenham liberdade de abortar, algumas pessoas não querem que quem gosta de fumar sua maconha tenha liberdade de fumar a sua maconha. Mas espera, a pessoa ir lá e fumar sua maconha, ela não está afetando só ela? Será que ela está afetando só ela?
Então, assim, a gente tem que começar a aumentar essa reflexão, e aí eu quero até indicar um podcast, né, que eu tenho ouvido, que é no episódio 506, do dia 506, né, que é o episódio Medo e Delírio em Brasília, né, e aí eles falam, né, até sobre, eles também fazem essa reflexão sobre liberdade. Vou deixar o link aqui embaixo, claro, para que você possa ouvir, que está bastante interessante. Eles falam sobre essa reflexão sobre liberdade. Será que a gente está realmente falando, né, será que a gente está politizando pelo fato da liberdade, ou a gente está partidarizando, a gente está trazendo para o nosso espectro político a nossa ideologia de colocar assim, pera, essa não era tão assim, não é, a gente está falando de fato sobre liberdade de ir e vir, e essa liberdade de ir e vir, ela não pode ser cortada nesse momento para um bem maior futuro de uma sociedade. Isso, gente, não é ser ditatorial, isso na verdade, de forma alguma é ser ditatorial, é ser autoritário, não. Isso é simplesmente a gente entender, para o bem de uma sociedade, é preciso que certos limites em liberdades individuais sejam colocados, e hoje o limite da nossa liberdade individual, ela está nesse nosso direito, que é um direito humano, de ir e vir. Ele precisa ser cerceado de uma certa forma, e nem está sendo de fato cerceado, né? Ele está sendo lapidado, vamos colocar assim, de uma certa forma, para um bem maior da sociedade como um todo, né? E não simplesmente o nosso bel querer, enfim, porque a nossa ideologia prega daquela forma, né? Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Vai ficar a indicação, vou colocar o link aqui embaixo do livro Darwin Sem Frescura, e vai ficar também o podcast aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Deixe aí os comentários sobre o que vocês acham sobre isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o botãozinho de curtir aí. Se você não curtiu o vídeo, deixa o botãozinho de curtir, de não curtiu, mas deixe nos comentários um motivo para que eu possa melhorar aqui o conteúdo para vocês. Um beijo no coração de vocês e falou!